Vamos nessa, Renatinha. Vamos lá. A gente resolveu queimar um pouquinho a largada, tá? Porque amanhã, 27 de agosto, é o dia do psicólogo, né? Essa profissão aí tão essencial, né, Marcos? Tão fundamental à vida de todo mundo, né? De todos nós. E nesse ano, em 2021, completa 59 anos de existência aqui no Brasil, tá? Vou explicar para quem não sabe. A Lei 4.119, que estabelece a profissão, né? Foi sancionada no dia 27 de agosto de 1962, lá no governo do presidente da República, João Goulart. Que viagem no tempo agora, nem hein? Estávamos pensando ainda em nascer, hein, Márcio? Nem estávamos pensando. 59 anos, ó. É uma profissão aí quase sexagenária, né, Renatinha? Quase sexagenária, exatamente. Pois é, e aí fica a pergunta: será que de lá pra cá muita coisa mudou no trabalho e na maneira como as pessoas enxergam a psicologia, Renatinha? Será, hein? Pra responder tudo isso pra gente, agora no estúdio da Rádio Cidade, o psicólogo Leonardo Barreto Vargas. Boa tarde, doutor. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem. Ótimo agora falando com vocês. Ah, então tá ótimo. Melhor pra gente, né, 100,1 agora então, né, doutor? Doutor, pra gente começar o papo, como que você define aí a importância dessa data? Olha só, é muito importante porque durante toda a nossa história do Brasil, nós tivemos sempre muito presente, por incrível que pareça, dois ramos de profissões muito importantes, tanto a sociologia, né, os estudos sociais, e a psicologia sempre esteve presente desde o Brasil Império. Então, assim, a psicologia, ela sempre, por incrível que pareça, ela sempre foi muito valorizada, apesar de ainda não ter um quórum ainda muito importante em toda a sociedade brasileira, mas ela é sempre muito bem-vinda. As pessoas recebem, quando a gente coloca esses posicionamentos bastante claros, as pessoas ficam muito satisfeitas quando a gente apresenta as ideias. Muito bom, eu gostaria então que você explicasse, Léo, as áreas de atuação da psicologia, para quem não sabe, para quem não conhece a fundo a profissão, e quais são elas, né? O que elas trabalham especificamente? Olha só, a psicologia, ela consegue se encaixar em qualquer uma das áreas que nós temos presentes. Ultimamente fica até difícil a gente determinar, porque a cada momento nós estamos sendo chamados a sermos colocados em prova e colocar como um apoio. O que eu posso dizer é o seguinte: a psicologia, ela funciona como uma ferramenta maravilhosa para qualquer área de atuação. Legal. Mas a gente conhece também, igual, por exemplo, em RH, né? Em recursos humanos, né? Empresas, tem um psicólogo lá, né? Responsável, tem também clínicas, né? Então tem uma área diferente. Na área do trabalho, por exemplo, você tem a atuação em recursos humanos, você tem a psicologia do trabalho, você tem a psicologia das organizações. Isso. Então você tem várias variáveis dentro dessa atuação. Então não se restringe basicamente a recrutamento e seleção, não. Então, assim, é uma área que hoje, cada dia mais, a gente está sendo chamado a colocar, inclusive associada a outras profissões, como a própria pedagogia, que você hoje atua junto na psicopedagogia institucional e nas escolas. Né? Então, assim, é uma área que é franco crescimento, viu? Que ótimo. Bacana. Agora, Leonardo, a gente costuma dizer o seguinte, que todo mundo precisa ir fazer terapia, né? Independe aí se a pessoa está com problemas emocionais ou não. Como que você enxerga esse tipo de comentário? Eu acho ótimo, considero ótimo. Na verdade, o processo terapêutico não é um processo de cura. Na verdade, o processo terapêutico é um processo de encaminhamento, de revisão. Se nós tivéssemos na nossa cultura arraigado a posição do psicólogo mesmo e a posição dos nossos colegas de trabalho apresentando essa área como mais uma ferramenta, seria maravilhoso, porque assim, as pessoas vão buscar o psicólogo muitas vezes como a última instituição. E às vezes é equivocado. Por exemplo, procura primeiro o médico, procura outros profissionais, ao invés de procurar um psicólogo. Se a gente fizesse o processo inverso ou concomitante, a gente teria um resultado infinitamente melhor. A psicologia, ela não entra só como processo curativo, ela entra como processo de revisão, de interpretação das coisas que estão fazendo, uma forma de você questionar o seu cotidiano. Então seria importante para todo mundo, não como obrigação, mas como um processo que faz parte da vida. Como você vai ao cabeleireiro, como você vai à manicure, como você vai ver um filme, você vai ao psicólogo. Para se autoconhecer, né? Exatamente, né? Um processo de conhecimento. Sim. Muito bom. Quais são os primeiros sinais, assim, de uma pessoa que precisa procurar um profissional da psicologia, né? O que chega mais para vocês, assim, de imediato? Nossa, essa pergunta também é maravilhosa, porque eu acredito que vai acontecer para todos nós aqui. Nós temos uma gama de áreas de atuação hoje, né? Ela vem mudando sua formatação, sua forma de apresentação. E tem um ponto que é muito importante, é o seguinte, o que acontece? Toda vez que existe alguma verdade absoluta, ela pode ser questionada. E é isso que a psicologia caberia muito bem pra gente. Então, por exemplo, quando
é que uma pessoa deveria procurar um profissional da área? Quando exatamente as suas crenças e aqueles valores sejam muito arraigados que não permitam que ela tenha uma outra forma de atuação. Ou seja, ela não consiga mudar o seu cotidiano, não consiga e não está conseguindo ter resultados positivos. Então, a procura de um profissional faz com que ela questione essa atuação e ela possa mudar. Entendeu? E conseguir fazer esse processo de mudança. É legal porque, assim, as pessoas... Essa questão da crença, né? Ela é muito interessante porque por isso que muita gente tem que fazer terapia, todo mundo, né? Porque essa crença tem aquele negócio da síndrome do Gabrielão, né? Que a gente fala. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Então, é a crença. Aí tem que quebrar isso, né? Na verdade, pra pessoa poder viver mais livre, né? Mais leve também, né? E sem o peso mesmo, que muitas vezes as pessoas, essas crenças, elas se tornam, às vezes, limitantes mesmo. E faz com que as pessoas não consigam mudar o seu rol de atividades e o rol de coisas para pensar e agir. Então ela vai repetindo aquilo porque é o jeito que ela sempre fez e não é exatamente aquilo que ela objetava fazer. Ela acabou fazendo por uma consequência. Ela tomou um ato e dali para frente ela foi construindo, na verdade, quase uma torre de Babel, podemos dizer assim. Não teve um embasamento, mas se foi se construindo e se desdobrando e ela se vê presa naquele discurso que ela equivocadamente estruturou. Né? E aí não vai pra frente, né? Não, aí ela se vê presa naquela situação. Como é que eu faço pra sair disso? Quebra suas crenças. E seria simples, né? Simples no sentido de possível, tanto quanto mantê-las, talvez até mais tranquilo modificá-las, entende? Seria muito mais tranquilo. Maravilhoso. Certo. Pra quem tiver perguntas, pode mandar pra gente também no WhatsApp Cidade, tá? O 329-9918-1483. Ô, Leonardo, de que maneira você caracteriza a evolução da psicologia no Brasil? Olha, de forma muito positiva. Eu, durante meu processo de faculdade, eu sempre me questionei muito, né, durante esse processo, porque como que seria a atuação do psicólogo no meio de comunicação de massa. Eu tive um projeto de pesquisa aprovado, fui monitor de disciplinas que falavam sobre isso, e essas oportunidades que vocês dão, como estão fazendo agora, ela é extremamente importante porque ela faz com que esse conteúdo, ele se torne um conteúdo cotidiano e de fácil acesso às pessoas. Então eu vejo assim, como você me perguntou, de maneira bem objetiva, como é que eu vejo hoje a atuação? Ela está ampliando. A gente vê, por exemplo, como no caso aconteceu daquela moça lá na Lumena, que estava lá, que apresentou uns dados aqui equivocados, porque lá ela era uma pessoa, não era uma profissional, mas naquele momento ela também era profissional da área e ela demonstrou que ela também é frágil, que é, como conversamos, Brother, né? Demasiadamente humana. Então eu acho que é importante essas aberturas, mostrando que todos nós também temos nossas dificuldades como seres humanos que somos. E nós, como profissionais, nós temos condição de filtrar e separar essa dimensão do que é o social do que é o pessoal. E aí a pessoa consegue, então, dialogar com ela mesma e com o entorno que ela vive. A ideia, na verdade, é o seguinte: hoje eu vejo a psicologia dentro do Brasil de uma forma muito agregadora. Ela não vem para poder fazer divisões, ela vem para criar pontes e elos de ligação entre as pessoas. Muito bom. E é interessante você falar sobre isso. Tudo bem que esse é um contexto aqui do Brasil, que você deu o exemplo da Lumena, né? Dessa questão, assim, de como que as pessoas também são frágeis, embora elas queiram, né, passar uma imagem, né, de forte, né, de ser forte, de fortaleza. Antes da gente perguntar do ouvinte, eu queria só complementar também que teve agora, recentemente na Olimpíada, a Simone Biles, né, que falou sobre a questão da saúde mental. É uma atleta de alto nível, né, e que, assim, todo mundo esperava por ela, né, que ela, entendeu, que ela fizesse tudo que ela tinha ali se propôs para fazer e não fez, porque ela não estava bem emocionalmente falando com ela, né. E aí ela falou abertamente sobre a questão da saúde mental, a Naomi Osaka também do tênis, né? Então, como que isso valoriza a profissão de vocês, né? E eu agora consigo complementar a fala do meu amigo Márcio e sua também o seguinte: aqui no Brasil, mesmo a gente não tendo os incentivos financeiros ou de outras ordens, o apoio psicológico, as equipes que existem, eles são muito bons e fizeram com que a gente, apesar das dificuldades, a gente despontasse em número de medalhas, mesmo não tendo essa expectativa, porque verdade. Os nossos profissionais estavam preparados emocionalmente para poder estar concorrendo. Veja, um exemplo maior que eu tive foi o canoísta. Aquele rapaz, ele deu um show de representatividade no Brasil. Exatamente. Né? Real. Vamos para a pergunta do ouvinte aqui, Renatinha, rapidinho. O Hussein no WhatsApp Cidade, ele está perguntando o seguinte: como a psicologia ela pode auxiliar uma pessoa que está, em suas próprias palavras, em um momento ou um processo de depressão? Opa, muito obrigado pela colocação. Tem que tomar muito cuidado porque cada caso é um caso, tá? Mas no caso, a depressão é um sintoma muito específico. Tristezas são comuns a todos nós. A depressão é um sintoma de apatia, tá? Que se repete por mais de 15 dias ininterruptos sem nenhum motivo aparente.
Então é muito comum falar assim, poxa, amor, faleceu uma pessoa e logo depois a pessoa entrou em depressão. Olha só, muitas vezes a pessoa está triste, vivendo luto, e isso não é depressão. É um momento depressivo, mas não é depressão. No caso, como meu amigo colocou aí, né, seu amigo ouvinte, o Hussein, eu vou colocar para ele a seguinte situação. Precisa de uma avaliação multiprofissional para verificar isso. Mas, em princípio, é o seguinte, se a pessoa não está conseguindo ter um rol de atividades que ela tinha anteriormente, mais rapidamente procure um auxílio profissional. Sugira um psicólogo, sim, ou até mesmo um médico que tenha essa afinidade ou tenha essa sensibilidade. Toma cuidado, porque hoje, pela questão medicamentosa, tentam se classificar qualquer tipo de tristeza como depressão, e isso é muito limitador. Tá? Não estou subestimando, tá, gente? Eu estou colocando para vocês. A gente precisa de avaliar por vários ângulos possíveis. A depressão é muito séria. Quando a depressão está instalada, ela demora um certo tempo ainda, infinitamente maior do que apenas momentos de tristezas. Entendem? Com certeza. Muito importante isso mesmo. Agora, o Jefferson Chitarro, que também mandou pra gente no WhatsApp, ele pergunta uma situação que até é uma curiosidade até nossa também, né? Como que você vê o coaching, né? O coaching, chamado coaching, e a psicologia? Opa, outra pergunta provocativa, eu achei ótimo. É o seguinte... Todas as atuações profissionais, elas são importantes. Não existem atuações menos importantes, profissões mais ou menos importantes. A ferramenta coach, ela vem da origem da palavra treinador, né? Então é o seguinte, eu posso ter um excelente coach em qualquer área. O grande problema é a falta de embasamento técnico e teórico para a atuação nessa área. Então, assim, eu tenho muito medo quando alguém se intitula como coach e não traz consigo a sua base teórica para poder agir. A gente tem que tomar cuidado, como eu falo com vocês, principalmente nós, com as nossas crenças. Então, o problema não é o que eu falo, o problema é que as pessoas escutam. Então, tem que tomar muito cuidado. Então, essas questões motivacionais que são feitas muitas vezes pelas ferramentas coach, elas têm um certo, digamos assim, a gente tem que ter um certo cuidado. Só isso que eu peço, mas eu vejo com muito bons olhos, tá? Ótimo. Bacana. Próxima pergunta, então. Ô, doutor, o que você acha aí sobre os incentivos, agora mudando um pouquinho de rumo, do poder público em relação à valorização da psicologia e também campanhas aí de conscientização que ajudam, né, a sociedade a quebrar tabus quando os trabalhos de um psicólogo, por exemplo? Márcio, eu coloco para você assim com muito carinho isso, qualquer forma de apresentação ou de representação ela é válida, porque a gente precisa começar por um lado. Se mesmo que seja de maneira obrigatória, compulsória, qualquer forma assim, ela está sendo vista e as pessoas ali elas passam a ter convivência com aquele termo. O termo, ao ser essa convivência cotidiana, faz com que as coisas elas fluam melhor. Então eu acredito extremamente importante esses incentivos e essas campanhas. A gente precisa de exagerar, pecar pelo excesso em relação a isso, tá? Precisamos, porque numa dessas a gente consegue ter um gancho de oportunidade para trazer essa pessoa para um caminho mais favorável. Muito bom. Agora, sim, pensando na pandemia, né, Léo, em tudo que ela causou, né, no emocional de todos nós, principalmente, né, do ano passado, de 2020 para cá, de que maneira você consegue enxergar a psicologia, mas daqui para frente? Moça, eu vejo assim, fica difícil, né, porque vai ficar parecendo que eu tô puxando sardinha para minha lata, mas eu vejo assim, é extremamente importante, ela passou agora a ocupar o seu lugar de direito, que era de estar acompanhando todas as outras profissões, como eu já havia falado com vocês. Nós precisamos dessa atuação, nós precisamos de estar presente em todos os lugares, nós precisamos de representatividade, nós falamos isso em todas as áreas, e muitas vezes o psicólogo foi fadado a ele, a posição de estar como um ouvinte em silencioso, porque mistura muitas vezes a atuação do psicólogo com um profissional da área da psicanálise, que é também maravilhosa, uma área de atuação, mas não resume a atuação do psicólogo. O psicólogo é um profissional formado em uma faculdade de psicologia que vai trabalhar com uma gama de possibilidades. A psicanálise, que muitas vezes as pessoas confundem, até naquela sessão de terapia, naquele seriado que nós vemos aí em várias redes aí que aparecem e tal, ali é uma atuação específica de uma das áreas da psicologia. Então o psicólogo, ele tem o direito de falar, voz e vez, e ele tem ferramentas para atuar no cotidiano. Muito bom. Bacana. Excelente. Demais. Ô, Léo, pra gente encerrar, uma mensagem para os ouvintes que estão curtindo agora o Na Frequência, a Rádio Cidade, sobre esse dia também importante que é da sua profissão.
Eu vou deixar com vocês aqui uma fala que nós fizemos no ano passado num programa que falamos sobre Covid. Eu continuo repetindo isso muitas vezes. Demonstrar fragilidade não significa fraqueza. Então a gente só consegue achar sucesso nos braços dos nossos companheiros. Isso de todas as formas possíveis. Então eu peço a vocês, está muito difícil? Sim, para todos nós. Não está fácil e não vai ser. Nós não vamos magicamente passar por um portal e isso vai acabar. Mas hoje já conseguimos ter, por exemplo, algumas orientações de como podemos retomar a nossa vida de maneira mais, assim, favorável ou menos desfavorável. Então eu peço isso. A informação hoje sobre o Dia da Psicologia, do psicólogo, comemoração, né, que vai ser feita a partir da manhã, eu coloco assim: demonstrar fragilidade não significa fraqueza. Eu deixo essa mensagem para todos vocês e o agradecimento pela oportunidade aí. Muito obrigada, viu, Léo? E também que as pessoas não estão sozinhas, né, nesse momento. Não devemos. Procurar ajuda, procurar falar também com qualquer pessoa que estiver ao lado dela, com um amigo, enfim, qualquer pessoa. Somos seres sociais, não tem jeito, né? Ninguém consegue resolver nada sozinho. Muito bom. Leonardo, parabéns pela sua profissão, Léo. sucesso. Volte sempre, tá? Amém. Sempre convidado, estou aqui com prazer. Parabéns pela profissão também. Muito obrigada, Léo. Obrigado a vocês. Um abraço, tamo junto.